Everybody knows when the sun goes down, they think you only live to see the lights shut down. I wasted my time and I would try. Cause when the life had lost the glow, you cry. Sugar daddies will all be gone. You wake up some cold and find you're alone. You call for me but I tell you bye. When I turn around and walk away, you cry. You're gonna cry. You don't cry alone when everyone's forgotten and you're left on your own. You're gonna cry. I lie awake and I wait till you come in. You stay a little higher, then you're gone again. Every request I ask I get a lie. For if you lie you tell you're going to cry. When you think I love the one you care for you, then you come back for a little love that's true. I'll tell you no, then you ask me why. Oi gente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não importa a hora que você esteja assistindo. Eu sou a Isabelle Santos e esse é o vlog da Maga. Bem gente, hoje nós não vamos falar sobre customização, certo? Eu vou falar sobre um livro e um garoto que eu conheci esses dias no Face e que tem o sonho de publicar o seu livro. Bem, como leitora, eu resolvi fazer esse vlog falando a respeito da criação de Jim Evans. Bem, Jim Evans é um garoto de 23 anos que mora em São Paulo e tem o sonho de escrever, ou melhor, de publicar um livro no Brasil que chegue aos patamares dos livros internacionais. E eu acho que isso seja possível. A gente tem que valorizar o que é escrito aqui. E a gente tem que saber que o nosso país pode sim escrever um livro tão bom que os escritores de nosso país podem ser tão bons quanto os escritores estrangeiros e que podem escrever livros que nos apeguem. Bem, o nome Jim Evans é um pseudônimo que ele criou para assinar o livro. Não é o seu nome verdadeiro, certo? O Jim vem de Sr. Jim, do Green Day, e Evans vem de Lillian, que, se eu não me engano, é o sobrenome trouxa de Lillian Potter. Bem, o livro do Jim se chama A Sombra da Morte, e é um livro assim meio de suspense, misturado com aventura, e acho que no final tem um toque de romance. O Jim, ele tá terminando de revisar o livro, certo? E aí ele criou uma página no Facebook, onde, de acordo com o número de curtidas, ele vai vendo se publica as primeiras partes do livro. Só que, gente, tem pouca gente curtindo a página. E assim, eu acho que a gente pode ajudar ele a realizar esse sonho, se a gente mobilizar. Então agora eu vou falar um pouquinho do livro, pra ver se você gosta. E aí no final a gente conversa sobre as curtidas. Bem, o prólogo que o Jimmy me enviou é um prólogo bem assim, arrepiante, certo? E eu acho que é um prólogo que extingue você a ler o restante do livro. Ele inicia de tal maneira: a única certeza que se leva de toda essa vida é a morte. Nascemos, crescemos, vivemos e por fim morremos. Ninguém pode explicar o que acontece daqui para lá. Para isso, em todo mundo se encontram as religiões para explicar, cada uma de sua forma, o que acontece do lado de lá, e basta cada qual escolher no que acreditar. Mas o que você vai ler não é crença, e nem religião. É a mais pura explicação de como se passa daqui para lá. As pessoas morrem, os animais morrem, as plantas morrem, as estrelas morrem. Tudo um dia terá o seu fim, a morte. E aí ele, ao longo do prólogo, ele vai dizendo: a morte causa medo, desconfiança, incerteza, convicção, esperança. Traz alegria para alguns, é festa para outros, é feriado, é uma simples fantasia. E no fim ninguém sabe o que a morte é realmente de verdade. Morrer não é só fechar os olhos e não acordar nunca mais. A morte consigo traz rios de lágrimas, uma falta chamada saudade,
palavras que nunca foram ditas, sonhos que nunca foram realizados, músicas nunca cantadas, livros nunca escritos, desejos nunca realizados, sonhos pela metade, injustiças aos olhos de muitos e descanso aos olhos de outros. E aí ele finaliza o seu prólogo da seguinte maneira: mas chegou a minha vez de explicar por que as pessoas têm que morrerem, e por isso não tem como mudar. Ou seja, não há outro destino senão a morte. Enfim, essa é a concepção do Jimmy. O livro A Sombra da Morte, ele trata... ele tem tipo como fundo a morte e suas explicações. Ele trata da vida de um garoto chamado Benjamin Lewis. O Benjamin é um garoto, um adolescente, que tem uma vida comum, porém não normal. Ele é um garoto um pouco solitário, ou quase que totalmente solitário. E isso veio acontecer depois de uma tragédia em sua família. Os pais do Benjamin, o pai dele tem uma funerária e a mãe dele tem uma floricultura. Então ele convive com a morte o tempo inteiro. O que tem de mais atrativo na cidade do Benjamin é um cemitério. E que, por sinal, ele não tem temor nenhum. Além disso, a tragédia que desestruturou a família do Jimmy, foi a morte de seus irmãos. Desde que eles morreram, seus pais não têm atenção para o Benjamin. E aí, é como se ele não existisse também. Como se ele tivesse ido embora com os irmãos. E isso o acaba deixando assim, sozinho, fechado. Ele não tem mais a alegria, ele não sente mais vontade de sorrir, ou de conversar, ou de ter amigos, ou de se socializar. Então, ao desenrolar da história, o Benjamin ele vai descobrindo várias coisas. Existe uma garota chamada Helena, que o odeia, e qual também ele não tem muita simpatia. E assim, mas que no final eles vão, tipo, se tornando uma amizade. E junto com ela ele descobre que uma de suas professoras esconde um mistério, mas essa professora morre e leva o mistério junto com ela, o segredo. E aí eles vão tentar descobrir e acabam descobrindo coisas muito além disso. O Jimmy ele começa a sonhar com um cara vestido, encapuzado de preto com uma foice na mão, certo? Que também muitas vezes nós vemos como a representação da morte. E aí ele começa também a sonhar com uma garota, a qual ele não pode ver o rosto. E isso o instiga, certo? A querer procurar mais e mais essas dúvidas que aparecem em seus sonhos. Dentro do quarto do Jimmy tem um piano e quase toda vez que ele vai dormir, ele escuta o piano tocar. Ele tem tipo alucinações. Quando ele acorda, ele vê o dia de sol, mas quando ele sai, o dia tá nevando. E o clima da cidade dele é um clima frio, ameno. É uma cidade opaca, sem brilho. É uma cidade aterrorizante, praticamente. Assim, a história traz um pouco de suspense. O prólogo mesmo já é de arrepiar, certo? Eu não li todo pra vocês, porque se vocês quiserem ler todo, vocês vão ter que curtir a página do Jimmy, certo? Ele vai postar lá depois de um número de curtidas. E aí, bem, gente, enfim, o vídeo ele cortou na metade porque a bateria da câmera descarregou e tá sem memória e o diabo 4. Enfim, mas eu também já tinha gravado o final do vídeo, que eu vou colocar também aqui, certo? Eu apareci só pra dar o desfecho no vídeo inicial, que foi o que vocês acabaram de ver, que é pra dizer que a história do Jimmy era essa. É bem interessante, eu acho que seria muito legal. Se vocês curtissem a página dele, iria ajudar ele. E você que gosta de ler, que é um fã de leitura e adora livros, que tem a leitura como um hobby, também como uma necessidade, dê uma chance pro Jimmy, curta a página dele e procure um pouco o livro dele, certo? Não julgue só pelo que eu falei, procure ler, talvez você se surpreenda. E é isso. Espero que tenham gostado e agora vocês pulam para o próximo vídeo. Beijo. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que também tenham gostado um pouco do livro do Jimmy. E se você está curioso para saber o desenrolar dessa história, curta a página do Sombras da Morte aqui embaixo, certo? Vai estar na descrição, junto com a página do Vlog da Maga, que é facebook.com/vlogdamaga. Porque eu acho que assim como eu, você também ficou curioso. Vamos ajudar o Jimmy
e vamos ajudar que esse livro seja publicado no nosso país. Se você gostou do vídeo, clica aqui em inscrever-se, ou aqui, não sei, e em curtir também. Curte lá a página do vlog da Maga. E eu espero novamente que vocês tenham gostado. Um beijão da Maga. Everybody knows when the sun goes down.